Boa noite. E vocês aí? Então, vocês podem jogar, mas tá? Uma coisa que eu. Ah, tá. Eu já lembrei o que eu quero fazer. Como eu falei, né? Vamos fazer um pequeno resumo da aula passada só, que eu acho que é importante. Então, primeira coisa é o que que é? Y é o logaritmo de B na base A, se somente se A elevado a Y é B, tá? Aqui é a definição. Pronto, tá? Essa é a definição. E aí da definição surgiram as propriedades. Quais são? Primeiro, logaritmo de 1 na base A. Lembrando que aqui, ó, antes da gente ir para as propriedades, o B sempre é maior que zero e o A, tá? Diferente de 1 maior que zero. Isso aqui sempre tem que acontecer. E aí o seguinte, tivemos as propriedades, a primeira é que o logaritmo de 1 na base A, aqui a base, o A é qualquer, tá? Isso aqui é quanto? Dá sempre zero. Independente de qual seja a base, dá sempre zero. 3, que o logaritmo do produto na base A é o logaritmo de x. O produto vira soma, né? Logaritmo de x na base A. Tá? 4, logaritmo da fração ou do quociente, né? Não a base vira diferença. Tá? 5, queria falar na ordem que tá lá, mas eu não vou lembrar não. Logaritmo de B na base B. Quando a base e o logaritmando são iguais, dá quanto isso aqui? 1, né? 5, 6. Eu lembro que eu falei de 5 propriedades, né? Faltando uma aqui. Isso. Falei. Acabei de lembrar. Exatamente. Então o alfa, ele tá aqui quando o expoente está no logaritmando, fica alfa, né? Vem na frente aqui, ó. Tá? Agora a sétima, agora sim, aquela outra que o alfa ele tá no A. Logaritmo, quando é o x, é A elevado a alfa, aí ele vem lá pra frente invertido. Tá? Oi, Rosinei. Olá, tudo bem? E a chamada? Chamada ainda não fiz ainda. Mas começa, vamos começar o trabalho. Não, já tô começando aqui. 6, 7. E a 8, mudança de base, que é logaritmo de B na base A é igual ao logaritmo de B na base C dividido eu vou colocar a base aqui de outra cor. Tá? Onde esse C também ele
Assim, para ter sentido, você tem que ser maior que zero e diferente de 1. Foram essas 8 propriedades aqui. Na verdade, são 7, porque a primeira, número 1, é a definição, né? Ok? Não, não tem A não, é só isso mesmo. Agora eu vou fazer uns exemplos daquela lista lá que eu coloquei. Vocês viram, né? Eu não coloquei, não? Coloquei não? Quem foi que viu? Deixa eu ver. E aí depois nós teremos... Eu vou olhar se são mais 3 ou 4 propriedades. Ainda. Será que eu pensei que eu coloquei e não coloquei? Aqui, ó, lista logaritmos, coloquei. Aqui. Principalmente aqui, ó, a gente vai fazer esse exercício 2. Porque o 2 ele vai treinar diretamente as propriedades. Então vamos lá. Depois eu comento as demais, tá? Então, essa aula vai ser para reforçar as propriedades anteriores. Tem outros exercícios aqui que a gente vai ter que usar outras propriedades. Eu vou colocar aqui segunda questão porque é da lista, tá? Então, por exemplo, ó, se o logaritmo de 2 é A e o logaritmo de 3 é B, colocar em função de A e B eu já vou adiantando, não é tão simples esse aqui não, tá? Os seguintes logaritmos. Aí, log de 2 é A e log de 3 é B. O item A é log de 6. Então, só para a gente entender o que deve ser feito. Esse log de 6 aqui, de alguma maneira, a gente tem que desmembrar para que apareça o log de 2 e o log de 3. Só uma observação, quando não tem a base, aqui, tá vendo? Eu não especifiquei a base, ó. É porque a base é 10, tá? Como eu falei na aula passada. Então, imagina o seguinte, ó. E aí, como eu falei, eu tenho a informação de que o log de 2 é A e o log de 3 é B. Aí eu quero, digamos assim, colocar o log de 6 em função de A e B, ou seja, em função de log de 2 e log de 3. Isso significa o quê? Significa que eu tenho que fazer alguma conta e tem que fazer, vocês devem fazer aparecer o log de 2 e o log de 3. Ele tem que aparecer aí. E aí, por exemplo, como é que funciona esse primeiro? Ó? Geralmente, qual é o raciocínio que vocês devem ter? Sempre. Quando aparece um número e você está querendo usar logaritmo, você tem que colocar esse número, você tem que desmembrar, ou colocar como produto de primos. Ou dividir por números primos também ajuda. Por exemplo, o 6, que eu quero fatorar o 6. Como é que eu fatoro o 6? Eu escrevo ele como 2 vezes 3. Tá? E aí é o seguinte. O logaritmo do produto, ele vira o quê? Soma. Então, fica o log de 2 mais o log de 3.
E aí quem é o log de 2? É A. E o log de 3 é B. Ou seja, você colocou o log de 6 em função do A e do B. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, quando tem nessa questão, todos os itens a gente vai ter que fazer aparecer o log de 2 e o log de 3 de alguma maneira. Alguns são mais fáceis, outros não são tão fáceis assim. Ou no caso assim, quando eu tenho um número, você tem que fazer com que o 2 e o 3 ele apareçam de alguma maneira, tá? Entenderam isso aqui? Agora vamos para o item B. Log de 4. Um detalhe é, nem sempre o 3 ou o 2 eles aparecerão. Pode ser que apareça somente o log de 2 ou somente o log de 3. Por exemplo, como é que eu faço aparecer o 2 aqui? 2 vezes 2. Exatamente. E aí o log de 2 vezes 2 é o log de 2 mais o log de 2. Tá? E aí quem é o log de 2? A. Então é A mais A, que é 2A. No caso, nem sempre é necessário conseguir os dois, o 2 e o 3. Perfeito. Só um. Já aparecendo um dos dois já é suficiente. É mais fácil. Aí vai depender do que aparecer. Tá? Mas vocês entenderam isso aqui? Log de 2, 2 vezes 2. Letra C. Log de 12. Vamos lá. A prova, como eu coloquei para o dia 18, nós teremos semana que vem e a terça da outra, né? Não? Tem 3 aulas. Tem 3 aulas. Tá muito perto, professor. Não, mas não tem para onde se colocar depois não, porque dia 17 já acaba as aulas. Aí, caso as notas acessíveis da avaliação vai rolar uma terceira. Sim. Tem sim. Nem que seja 2 semanas de aula e tem a prova. Tem que ter sim. Tem sim. Ok? Posso seguir? E o 12, como é que eu faço aparecer? 2 ao quadrado vezes 3. Perfeito. 2 ao quadrado vezes 3. Ou então você pode botar 4 vezes 3 também, funciona. Tá? Mas aqui fica melhor ainda, por quê? Como aqui é o produto, você pode escrever assim, log de 2 elevado a 2 mais log de 3, que é a soma, o produto virou soma. Aí observem que esse expoente aqui, ó, ele vem para cá. Então fica assim, 2 vezes o log de 2 mais log de 3. E aí fica como? 2 vezes o log de 2 é A. Então é 2A mais o log de 3 que é B. Fica assim. Certo? Se tivesse colocado o 4. Se vocês chegarem no mesmo resultado. É porque você pode ver o 4 como 2 vezes 2 ou como 2 elevado a 2. Se você colocar assim, você usa essa propriedade que sai o expoente. Se você colocar assim, você desmembra em 2 e aí soma depois. Mas o resultado é o mesmo. Mas, como, entre aspas, cada cabeça é uma sentença, o mais fácil é sempre o raciocínio que você vê primeiro. Né? O mais fácil para você mesmo.
Ah, cê- Particular. entenderam, né? Letra D. Não. Tá, eu vou. Letra D. Depois eu pego um outro mais difícil. Log de raiz de 2. O que vocês acham que deve ser feito? Virar uma fração. Hum? Virar uma fração, né? Pronto. Essa é a ideia. Você coloca a raiz como 2 ou como fração, né? Raiz de 2 é 2 elevado a 1 sobre 2. A frequência está começando aqui, tá? Ok? Aí, o que acontece com o expoente aqui, ó? Ele vem para cá. E aí o ln não. O log de 2 é A. Aí fica A dividido por 2. Tá? Ok? Até aqui, tranquilo, né? Vocês verem que não é... É claro, é óbvio, gente, que todo conteúdo da matemática, você pode botar uma coisa absurda de difícil. Mas, em geral, digamos assim, o princípio ele não é tão complicado, não. Lógico que, assim, evidentemente, tudo pode se complicar, né? Como vocês sabem muito bem. Hã? Ah, você quer que volte, né? Como é que é? Plantando o pano. Mas é que nem correr a maratona. Todo mundo aqui é capaz de correr a maratona. Hoje não. Sério, não, mas é sério. Agora, hoje, ninguém. Agora, se você treinar, daqui 2 anos, você consegue. Você não for sedentário, você parece. O máximo que eu corri foi 10 km. Se você for uma Eugênio Barbosa, como Agora, não dá pra correr a maratona, né? Sem nunca ter corrido uma maratona. Ó, agora eu vou colocar o mais complicado. Letra G. Log de 5. E aí, qual é a missão de vocês? É que apareça o 2 ou o 3, não precisa ser os dois, né? Mas tem que aparecer o 2 ou o 3 de alguma maneira. O que vocês imaginam que... Como? Porque assim, tem que ser o 5, né? O 5 tem que acontecer aí. Ah, então não dá pra desmembrar, fica um pouco muito. Como ele é primo, o produto fica complicado, né? Sim. Por isso. O que vocês acham? Assim, eu tenho que desmembrar o 5. Vamos colocar o 5 aqui em destaque. Tem que escrever ele como alguma coisa. Lembrem-se, né? O 6 eu coloquei como 2 vezes 3. O 5 não dá pra, porque ele é primo. Mas... 2 vezes 2,5. 2 vezes... Brincadeira. Tem um que, por exemplo, quanto é que é 10 dividido por 2? Exato. Ah, que bacana. Aí fica Então, no lugar do 5, eu coloco 10 dividido por 2. E aí o seguinte, aí a fração fica como? Subtração, né?
log de 10 menos log de 2. Aí o log de 10, quanto é que é? É 1. O que foi aqui? Porque como a base é 10, tá? Aí fica 1 menos o log de 2, que é o A. O menos A. Então o truque todo é você perceber isso aqui, ó. Ok? Mas já é menos intuitivo do que o outro, né? É muito mais fácil pensar no produto do que na divisão. Entenderam, né? Tem alguma outra forma de explicar isso? Você pode colocar ele, digamos assim, com uma outra divisão, mas no final o resultado vai ser sempre a mesma coisa. Qualquer divisão que dê 5, né? Mas, por exemplo, vamos supor que já escreveram aqui, né? Vamos supor que, lógico, você pensa, eu coloco 25 dividido por 5. Funciona como divisão, mas aí não vai ajudar porque não vai aparecer nem 2, nem, né? É sempre esse detalhe. Ó, não tem aqui, mas eu vou colocar um extra aqui para vocês verem como as coisas elas podem ser. Se fosse log de 25, não tem, né? Pode ser, mas não precisa. Que a ideia é você usar este daqui. Que, por exemplo, o 25... Só usar ele e multiplicar por tudo. Exatamente. Exatamente. Porque o 25 você coloca como 5 elevado a 2. Aí o 2, ele vem para cá. 2 log de 5. Aí agora você sabe que o log de 5 é 1 menos A. Que é o anterior. Tá? Ou seja, esse 25, se fosse assim, não seria tão óbvio, né? Porque você teria que colocar o 25 mais ou menos assim, ó. Se fosse partir do 25, né? 25 é 5 ao quadrado, que é 10 dividido por 2 ao quadrado. Teria que ser assim. Porque esse aqui que foi usado no anterior, né? Vou fazer de uma vez só, se eu quisesse. No caso, só teria que fazer o mesmo processo de cima. Exatamente. Ok. Deixa eu ver aqui. Log de 15, letra H. Como é que seria log de 15? Isso aí vocês vão ter que me dizer. Como é que seria? Primeiro, qual é o mais óbvio a escrita do... Como é que eu coloco 15 como produto de dois números primos? 3 vezes 5. E aí o produto vira soma, né? E aí acabou. Por quê? Porque o log de 3 é B, né? Exato. E o log de 5 é 1 menos A. Fica assim, B mais 1 menos A. Tá? Então tem que ter essas sacadas aqui de... Esse aqui seria um pouco difícil se você... vamos supor que se ele fosse o item A, por exemplo. Aí você veria, 15 é 3 vezes 5, mas aí empacaria nesse, né? Que já tem que ter feito... Aí tem que descobrir que esse aqui é 10 vezes 2, ou 10 dividido por 2.
Ok? Vou pegar mais um. J log de 50. A questão da prova é parecida com isso? Sim. Tem umas questões aqui, vocês vão ver, meio impossíveis. Vai ser só uma folha. Não, vai ser... Qual foi o primeiro conteúdo que eu passei mesmo? Já foi tanto tempo já. Função? Foi função, né? Era mais gráfico. Eu acho que foi função... Não, antes desse foi exponencial, aí teve constante. Desde o comecinho de função. Isso, exatamente, é domínio. Domínio, com certeza. Eu vou ter que olhar as aulas. O bom de estar gravada, né, que eu sei exatamente onde é que eu comecei. Ah, se eu vai colocar uma questão de cada assunto, acho que não. Não precisa não. Dá pra... Imagina se você tem tomate, cebola e pimentão. Você vai fazer uma salada de tomate e outra de cebola e pimentão? Não, você bota os três juntos e mistura. E o logaritmo de 50? Como é que é? 2 vezes 25. Vocês estão vendo que não é nada absurdo? Até eu botar uma questão aqui impossível, né? Log de 20. Aí, log de 25 é esse aqui, ó, tá vendo? É 2 mais o log de 2, que é A, né? Aqui você pode desmembrar e simplificar se quiser. Por exemplo, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos A. Menos 2A mais A. E aqui fica o quê? Menos 2A mais A é menos A. Fica assim. Tá? Fica mais bonito. Por exemplo, se na prova tiver 2 menos A e vocês pararem aqui, aí vocês não vão achar a alternativa correta, né? Poderia também. Poderia também. Esse aqui tem várias... Você pode botar, né? Tem várias maneiras. Não, daria certo também. Daria. Porque aí cairia no log de 5, que já foi feito também. Tá. Não, mas já pode. Você tá com ela aí? Ou tá com você? Pode passar. Ai, meu Deus. Não é nem verba do governo pra você entender. Perdão, 64. Pessoal, logaritmo de 64. Aí a gente vai tentar a outra questão, que é mais difícil. Quanto é o 64? 8 elevado a 2? Não. Sim. É isso mesmo. 8 elevado a 2. E aí, por exemplo, ó. Então fica 2 log de 8. Só que ainda não acabou. O 8 é o quê? Pode ser 2 vezes 4, mas fica mais fácil você também colocar 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. Aí agora, esse aqui, ó. Não. 2 vezes 3, log de 2. Nossa, esse log aqui ficou muito... Então aqui ficou 6, log de 2 é A, então ficou 6A. Também pode. Eu fiz assim porque eu queria que vocês
pensassem. Porque se eu falasse também, né? Ok? Você já pode colocar aqui, né? 2 elevado a 6. Tá? E aí o 6 já sai direto. Ok? Pode ser também. Ok? Então, por enquanto tá razoável, né? Ah, meu Deus. Pra que complicar, né? Mas assim, tem uns exercícios aqui que realmente eles só estão aqui porque essa daqui. Só que tem uns exercícios muito difíceis aqui. Por que você colocou? Não, porque pra vocês verem como é que é as coisas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o 16. O 16 parece que é bem impossível, mas não é não. Ele é fácil. Um outro que parece que é... Hã? Oi? Não, mas eu vou dizer pra vocês como é que faz. Essa daqui é uma que parece muito difícil, mas vocês vão ver que ela é muito fácil também, que eu vou dizer como é que é. Então vamos com a 16 aqui. Ah, agora entendi. A gente não precisa responder muito, não. Lá tem tudo tem a resposta. Só o final, né? É, mas vocês acham que eu vou colocar o mesmo exercício pra ter a alternativa lá com a resposta, pra vocês lembrarem só da resposta? Vamos testar a memória. Vamos testar a memória. Lembrar das propriedades. É. Não, então eu faço um ditado. Que nem fazer minha professora lá na segunda série. Eu acho que ditado era uma das coisas mais difíceis que existia. Que a professora falava sucessão. Uma criança de 7 anos, sucessão, gente. Sucessão. Vai separar. S, 2S, C cedilha, né? Dois, S, é? Não, S, aí, é S-U-C-E, 2 S. Meu Deus. Que nem o seu, é que nem o seu Madruga, né? O Gesso, vocês lembram quando ele só letra Gesso? J-E... J-E-S-O. É do Paraguai. Você não lembra não desse episódio? Eu não. É o filme que coberto leite de cabra. Leite de burra. Vou lembrar o nome. É J-E-S-O. Ele só letra. Não, é a Chiquinha que ela disse que tá errado. É do leite de burra. Como é que é esse aqui, ó? Como é que é esse? Logaritmo, aí dentro. O logaritmando é outro logaritmo. Vamos lá? Ó, primeira coisa, a raiz vocês sempre devem colocar naquela anotação de fração, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um por um só pra gente entender. Então primeiro eu vou colocar a raiz que tá dentro aqui, a menorzinha. Então vai ficar o quê? 2 elevado a 1 sobre 2. Tá? Só mudei isso. Não. Só se fosse um quadrado aqui dentro, no lugar dessa raiz de dentro fosse um 2, por exemplo. Aí eu vou repetir tudo, agora eu vou só modificar a raiz externa. Tá? Raiz... Hã? Não. Aí agora, qual a propriedade de potência me garante que eu posso multiplicar esses dois números aqui, ó. Quanto é que é 1/2 vezes 1/2?
1 quarto. Então vai ficar logaritmo de 2, aí aqui dentro logaritmo de 2, e vai ficar 2 elevado a 1 quarto. Aí agora eu... Exato, exatamente. Tá vendo? Ó? Esse aqui, ó, ele vem pra cá. Aquele memes lá que eu coloquei. Então vai ficar, ó, 1 quarto logaritmo de 2 na base 2. Aí quanto é que é esse logaritmo aqui? 1. Então fica logaritmo de 1 quarto vezes 1, que é 1 quarto. Porque, tá vendo esse expoente aqui, ó? Usa aquela propriedade que ele desce. Ele vem multiplicando aqui na frente, tá? Aí aqui ficou 1 quarto vezes esse log. Esse aqui de 2 na base 2 é 1. E aí ficou log de 1 quarto. Agora, vocês lembram que eu posso escrever 1 quarto como 4 a menos 1. Na verdade, você... Pronto, vamos fazer isso. Fração vira diferença, né? O logaritmo de 1 menos logaritmo de 4 na base 2. Quanto é que é esse logaritmo aqui? Quando aqui é 1, 0. Exatamente. Aí ficou simplesmente, ó, menos o logaritmo de 4 na base 2. Só que o 4 eu posso escrever ele como 2 elevado a 2. Aí leva o 2. Exatamente. Esse expoente aqui, ó, ficou menos 2 vezes logaritmo de 2 na base 2. E aí, quanto é que é esse aqui? 1. E aí ficou menos 2, né? Ok? Eu vou só abrir aqui para... Como foi que ficou o logaritmo aqui, o 4, né? Aqui, ó. Aqui é porque, tá vendo? Aqui é como se fosse 2 elevado a alfa. Aí o alfa ele vai para frente aqui. É aqui? Mais embaixo, lá ali embaixo. Nessa da do menos. É, isso. Aqui? É exatamente aqui, né? Na outra. Aqui? É, essa daí, exatamente. Aquele 4 lá. Ah, ó. Tá vendo aqui esse aqui? Ele dá 1. Então é 1 vezes 1 quarto e aí vai dar 1 quarto. Muito bem. Agora, como eu tenho uma fração, ou tenho uma divisão, ela vai virar diferença. É o logaritmo do numerador, que é o 1, na base 2, menos o logaritmo do denominador, que é 4, na base 2. Tá vendo? A fração, ela vira diferença. O logaritmo desse aqui, dividido pelo logaritmo desse outro aqui. Tá? Tá vendo? Aqui é o verde e aqui é o amarelo. É a propriedade lá da diferença. Ok? Agora... Mas assim, vocês estão vendo, não tem nada de impossível. É uma, digamos assim, é como se fosse uma caixa que tem... Sabe aquelas bonequinhas russas? Que é uma boneca dentro de outra boneca? É a mesma coisa. É, mas assim, não é impossível. Não é impossível. Assim. Você tá aqui é só para treinar as propriedades. Tem uma situação e você vai desenvolvendo. Já assinou, né? Já, por isso que eu fiquei esperando.
Mas se eu for colocar lá na prova, não é que ele sai embaixo, sabe? Eu tenho já é bom. Uhum. Você. Mas vocês entenderam que é a ideia? É só desenvolvendo a propriedade que aí chega. Você só se assusta. Só aparece do enunciado. Que é bem... E o que está acontecendo aqui, por exemplo, aqui nessa aula? Alguém lembra de uma propriedade, caso ela lembrou de uma, aí ele lembra de outra, né? Sim. Você vai lembrar daquelas que vão ser mais familiares para vocês, mas são muitas, né? Tem uns aqui que são bem difíceis que eu não vou nem comentar. E a resposta é muito grande. Agora, aquela última, ela é uma que a resposta dá 3, 4 linhas e tchau. Apesar daquele ser aquela expressão gigantesca, porque tem um truque que você, ao perceber esse truque, fica fácil. Eu vou fazer. Né? Posso passar para outra página? Ah, não, ele tá copiando ali ainda. Já, né? Vamos lá. Ah, já assinaram, né? Todo mundo assinou? Ah. Então eu vou esconder, né? Pra ninguém. Esconda. Faz aí. Então bota uma observaçãozinha. Não acho que tirar a outra. Não, coloca a observação de só metade. Porque eu posso colocar metade da presença. Como uma... Cada aula são 2 aulas. Tecnicamente o correto seria fazer 2 chamadas. Tecnicamente seria assim, o jeito assim. Não, se a pessoa vier, né? Porque ainda falta 1 hora de aula. Ou então a gente acaba a aula mais cedo, vai embora e deixa aqui todo. Acaba a aula mais cedo e todo mundo sai correndo. Aí quando as pessoas vierem, já vai estar. É o correto, né? Era bom terminar cedo. Era bom terminar cedo. Aí todo mundo saia, desligava a luz, a gente era vagabundo. Nossa, só deu mais de hora, 1 hora de aula. Ninguém avisa no grupo. Olha aí, se comprar só alguma presente. Verdade. Estávamos conversando sobre isso agora. É verdade. Era mesmo, que passar no carro. Pessoal, a 20 é calcule o valor exato. Eu botei esse valor exato para evitar que alguém use uma calculadora na época que eu fiz a lista, né? Calcular logaritmo de 3 na base 2 vezes logaritmo de 4 na base 3 vezes logaritmo de 5 na base 4 e aí até logaritmo de 32 na base 31. Isso aqui não é difícil desde que você veja o truque que eu disse que... Hã? Vai sair tudo pra frente. Tudo pra frente? Não, que não sai lá. Não, não tá elevando não. Verdade. Verdade. Primeira coisa, ó. Todos esses parênteses aqui eu vou mudar de base. A ideia é mudar para base 10. E aí, por exemplo, ó. Quanto é que é o logaritmo de 3 na base 2? Eu não falei no finalzinho da aula que é a mesma coisa de logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2? Peraí, deixa eu... Tá muito colado aqui.
E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Logaritmo de 4 na base 3. Só relembrando. Ó. Eu vou escrever aqui de outra cor só porque eu vou apagar, tá? Na mudança de base, eu vou escrever a propriedade aqui. Vou escrever de azul, mas essa parte azul vocês não escrevam, tá? Tá? Em geral, o jeito mais, digamos assim, o mais comum que geralmente se usa é com a base 10. Mas assim, tem outras questões que você tem que escolher uma outra base específica. Mas aí eu escolhendo C como 10, aí aqui não tem o C, né? Fica aqui, ó. Eu não escrevo C, não escrevo C. Então fica assim, logaritmo de B na base A é a mesma coisa de logaritmo de B dividido por logaritmo de A. Essa é a ideia que é usada nesse exercício aqui. Você tem no finalzinho da aula passada. Aí, muito bem, eu vou apagar aqui porque a gente vai basicamente repetir isso aqui. Então, por isso que o logaritmo de 3 na base 2 é a mesma coisa de logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. O logaritmo de 4 na base 3 é a mesma coisa de logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 3. O logaritmo de 5 na base 4 é a mesma coisa de logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 4. E aí você vai fazer isso com todos eles, tá? Até o logaritmo de 32 na base 31, ele é igual ao logaritmo de 32 dividido por logaritmo de 31. Então, primeira coisa, vocês entendem essa daqui para cá, cada um deles? Foi o que eu falei, né? Aí eu só vou substituir cada um desses logaritmos aqui nesse cálculo do exercício. Não, você vai fazer só esses 4 aqui porque é um padrão já conhecido, tá? Não precisa fazer tudo, não. Por exemplo, ó, vamos lá. Aí eu substituo, troco o logaritmo de 3 na base 2 por logaritmo de 3, dividido por logaritmo de 2, vezes logaritmo de 4, dividido por logaritmo de 3, vezes logaritmo de 5, dividido por logaritmo de 4. Aí aqui entraria os outros números, de 32 dividido por logaritmo de 31. Aí eu quero que vocês olhem para essa parte que está aqui e tentem perceber que acontece uma coisa específica. É algo que vai repetir, mas tem uma palavra aí na sua frase que está faltando. Vai? Sim, repete, mas e aí? Repete, mas essa informação mais outra coisa. Por exemplo, ó, imagina o seguinte. Se você estivesse na conta 3 vezes 2 dividido por 3. Como é que eu faço isso aqui? Cancelo o 3, né? Sobra o 2. Tá vendo que aparece aqui, ó, log de 3 com log de 3, log de 4 com log de 4. Vai ficar o log de 2 e o de 32, né? O log de 5, exatamente, ó, ele cancelaria com o que aparece aqui, porque eu faria, né, o log de o seguinte. E aí o log que está aqui, por exemplo, aqui, ó, ele vai cancelar com esse daqui, tá? O anterior que vai aparecer, aparece com ele. Então fica só o log de 2 dividido pelo log de 32.
Aliás, log de 32 dividido pelo log de 2, né? Aí o 32 é quanto? Não, 2 elevado a 2 elevado a 6. 2 elevado a 5, porque o 6 é o 64. Então, 32 é 2 elevado a 5. Aí o 5, ó, ele vem pra cá. 5 vezes log de 2 dividido por log de 2. E aí log de 2 com log de 2 dá 1, né? E aí sobra 5. Tá? Então a conta é essa aqui, ó. Porque tem que ser... Mas assim, imagina, a conta não é grande, mas tem muito raciocínio dentro. Primeiro, tem que ser percebido que tem que mudar a base. E ainda, além de mudar a base, tem que ser a base 10. Tá? E aí... Oi? É a mais difícil. Né? E aí depois vai cancelar e vai sobrar só o primeiro lá da última fração, o numerador da última fração e o denominador da primeira fração. Ok? Agora vamos fazer um estilo da prova? Sim. Log de 2 na base 2, quanto é que é? Ah, mas primeiro, ó, por exemplo, na terça-feira você estava, não sei logaritmo. Hoje vocês já estão fazendo esse tipo de exercício. Não é, tá vendo? Não é impossível. Na vida é impossível. Não. Até aqui, ó. Isso é complicado. Hã? É. E essas questões não são óbvias, não. Essa daqui não é óbvia. Eu tenho umas aqui que são bem difíceis mesmo, mas eu quero fazer as que a resposta é menor. Ó, uma que, por exemplo, é o estilo da prova, é a 3. Pode ser. Vou mandar. Se log de 8 é A. E agora vocês estão muito preparados para fazer essa questão. Depois de todos os exercícios que eu já fiz hoje, vocês estão preparadíssimos. Não, tá não. Você já respondeu muitas perguntas hoje. Ó, se o log de 8 é A, determine log de 5 em função de A. E aí, você lembra do raciocínio da questão 2? É a mesma coisa. Como eu tenho 8 aqui, eu tenho que aparecer o 5. Não, perdão, eu tenho log de 5. Eu quero que apareça o 8. Então vai ser log de alguma coisa aqui, o 8 tem que estar envolvido. Para eu poder usar que ele é A. É uma ideia. É o mesmo raciocínio da segunda, vocês lembram, né? Segunda era log de 2 igual a A, log de 3 igual a B. E aí, por exemplo, tinha um log de 6, que você colocava a soma dos dois. Pode usar... Aí a ideia é, ou usa multiplicação ou divisão, ou tudo junto. Mas tem que envolver multiplicação e divisão. Tá? E aí? Hã? Quarenta dividido por 8. Não, tinha que aparecer o 8. Esse, o primeiro passo é esse. 40 dividido tá certo. Então, vamos lá.
Entenderam, né? Então, log de 40 dividido menos log de 8. Aí pronto, o log de 8 é o quê? A. Menos A. Só que a resposta acaba aí? Não. O 40 também ele tem que sumir. Você tem que diminuir até que não seja mais possível sumir. 40, qual é o mais óbvio do 40, vocês pensam? Pode ser 2 vezes 20. Mas eu estava pensando em outra. 4 vezes 10. Eu estava pensando em 4 vezes 10. 4 vezes 10 menos A. Aí 4 vezes 10 é o log de 4 mais o log de 10. Log de 4 mais o log de 10. Exatamente. Eu vou repetir aqui o log de 4. Quanto é o log de 10? É 1, porque aqui é 10, né? Então aqui é 1. Menos A. Agora acabou? Ainda não. Eu tenho que botar o log de 4. Como é que é o 4? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E aí, ó, o 2, ele desce. Então ficou 2 vezes. E aí ficou 2 vezes. Aliás. Agora acabou? Não, porque na resposta final não pode ter, só pode ter A, alguma coisa, combinações de A. E o log de 2, como é que eu faço? Como é que eu me livro do log de 2? Hã? 2 elevado a 1. Como é que eu me livro do log de 2? Log de 2 e log de 10. Só lembrando, né? O log de 8 é A, né? Você falou, mudou a base? Não. Você falou o quê? Ó, vamos fazer o seguinte. Até aqui, vocês foram bem sucedidos. Todo mundo deu uma dica e nós chegamos aqui. Agora, por enquanto... Oi? Pode ser. Só que o 4 ainda tá aqui, né? Eu poderia também mexer aqui para colocar 8 dividido por 2. Mas o problema é que sempre no final, vai sobrar um log de 2. Aí tem um jeito de vocês se livrarem desse. É o seguinte, ó. Até aqui, como eu falei, vocês foram bem sucedidos, chegaram aqui. Agora, por enquanto, a gente vai reservar essa conta e a gente vai se concentrar no log de 8 igual a A. Aí pensa o seguinte, como é que eu faço aparecer o 2 aqui no log de 8? 2 elevado a terceiro. Isso. Então, qual o raciocínio? Depois que vocês chegaram aqui... Transforma o A em log de 8. Depois que vocês chegaram aqui, aí teria que voltar lá para o começo. Aí o log de 8 é A. Aí, como ele falou, o 8 é 2 a 3. Aí esse 2 aqui, ó, ele vai para frente. 3 log de 2 igual a A. Aí o log de 2, né? Quanto é que é o log de 2? A dividido por 3. Aí agora sim eu vou substituir o valor dele aqui. Na prova vai ser assim. Sim, né? Portanto, ó, o log de 5 é 2 vezes A dividido por 3 mais 1 menos A. Meu Deus, só fica
Dá para simplificar aqui, né? Por exemplo, esse com esse aqui eu posso... Por exemplo, esse com esse aqui vai ficar menos 3A, né? Por 3. Então, a resposta aqui é menos A por 3 mais 1. Pronto. Ou então fica mais bonito sempre o positivo no começo, né? 1 menos... Essa questão tem que valer 3? Aí agora só. Hã? Não. Mas sabe por que eu fiz isso? Vocês se esforçaram mais para encontrar a resposta, porque eu disse que era da prova. Todo mundo aqui tentou. Todo mundo tentou. Vocês viram que não é impossível? Não é não, gente. Não, não é não. Mas assim, eu no dia da prova posso fazer aquele negócio da plaquinha do piso molhado, pano e val. Ah, se esborrachar. Como eu disse que era da prova, todo mundo se esforçou para tentar achar a resposta. Imagine se vocês se esforçassem assim sempre, gente. Hã? Não, tô não. Tô não. São coisas pra fazer no verdadeiro. Tô não. É uma coisa para ser rotina. Você forçar o seu cérebro a trabalhar. É. Mas vocês viram, não é impossível não. Se terça-feira vocês estavam morrendo. Aí logaritmo, blá, blá, blá. E aqui a gente já tá fazendo essa questão. Eu não fiz essa questão aqui, vocês fizeram. Cada um deu uma dica. Ok. Já entenderam, né? Depois de tudo, aí vocês vão revisar. Eu acho que o mais difícil aqui é sempre o primeiro passo, do 40 por 8, né? Aí depois... E aí no final, até aqui é mais conta e realmente essa parte aqui, para você ver, depois você tem que ir para o começo e aí para encontrar que o log de 2 é A sobre 3, esse aqui é mais complicado mesmo. Isso aqui, né? Exatamente. Hã? Então, caderno só por cima. Mas claro. 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 Aí tem que ter um Tem. Então foi o auxílio caderno aí. Caderno hoje em dia tá caro, né? Tá. Caderno hoje em dia tá caro. Tem que ter auxílio caderno. Antigamente eu comprava aqueles com adesivo, aí a capa era com plástico que dobrava assim, que fechava com botão. Vocês lembram? Meu sonho era ter um caderno daquele. Que tinha que ter aquele negócio de plástico para botar as folhas. Ok. Hoje em dia você tem o caderno e a ostentação. Tá muito caro um caderno, realmente. A 9 é muito difícil ela. Gente, vamos voltar para essa daqui, ó. Essa primeira. Oi? Não entendi. Aqui? Ó, H, vamos lá. É porque assim, a H é uma propriedade que eu não falei, mas eu vou comentar elas na aula que vem. Não, mas... Pessoal, é o que é o seguinte, ó. Aqui basicamente, como eu não falei a propriedade, mas a propriedade ela vai basicamente dar o resultado disso aqui. Sem a propriedade também não é difícil, não. Porque, pior que não pode fazer muita coisa aqui, não. Porque o expoente aqui é 3 elevado, imagina assim, ó. 3 elevado a x, e onde x é esse logaritmo aqui. Pode colocar o 3, lógico. Hã? Só o logaritmo. Deixar o 3 Deixa o 3 e já dá só o logaritmo volta. Pronto. Essa ideia é a correta. Você esquece a base.
Exatamente. Ó, a ideia dele é o seguinte, ó. Que realmente 3 elevado a é complicado. É que ele pensou? Ah, vamos... Primeiro a gente esquece a base desse expoente aqui. Não, a base do expoente não. A base da potência. E a gente só vai olhar primeiro para o logaritmo. Então eu chamo x de log de 3, de log de 2 na base 3. Vocês lembram da definição? Se x é logaritmo de 2 na base 3, quer dizer que a base elevada ao x é 2. É a definição. A base elevada a x é 2. Aí isso aqui responde... Pronto. Aqui já dá a resposta. Aqui já dá a resposta. Hã? Não. Ó, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou apagar isso aqui. Depois eu volto. Vocês entendem essa sentença aqui? X igual ao logaritmo de 2 na base 3 é a definição. É a definição. E aí 3 elevado a x dá 2. Vocês entendem isso, né? Daqui pra cá. Agora eu vou voltar lá pro começo. Aqui. Se o 3 elevado a x é 2, quem é o x que vocês chamaram? O x é o logaritmo de 2 na base 3, que é 2. Pera, devagar. Mas você entendeu, né? Ó, vamos lá, de novo. Ó. Parece mágica, mas não é não. Eu sei, porque eu entendo o sentimento de vocês, porque eu lembro do sentimento que eu tive quando eu vi isso aqui, há muito tempo atrás. Ó, vamos lá. Ó. Vocês entendem que 3 elevado a x é 2? Até aqui. Agora, quem é o x? O x é esse valor aqui, ó. E aí você troca ele aqui em cima. Tá vendo? O x é log de 2 na base 3. Isso aí vai dar igual. Tá, mas Então, o 3 elevado ao log de 2 na base 3 dá 2. Hã? Não, entre aspas, o fazer é justamente deduzir isso aqui. é só. A propriedade que a gente eu vou comentar na... A propriedade que eu vou comentar na aula que vem, a gente vai começar com ela, tá? É justamente isso aqui, ó. A elevado ao logaritmo de B na base A, seguida sempre B. Quando esse número aqui, a base é igual a essa mesma base, o resultado sempre dá o B. Por isso que ele deu 2, ó. Aqui é igual a esse, e aí vai dar o 2. O que a gente basicamente fez foi demonstrar essa propriedade nesse exemplo aqui. Mas assim, não é fácil não, você olhar só o expoente e esquecer a base. Não é tão imediato não. Mas, gente, as coisas em geral só são difíceis quando você nunca viu. Mas, assim, eu entendo o estranhamento daqui pra cá. Aí você fica, mas o que aconteceu? Né? Tá? Mas essa propriedade aqui a gente vai começar na aula que vem com ela. E aí a gente vai fazer vários exemplos com essa daqui. É isso, acho que tá bom, né, por hoje. Tá. Tá ótimo. É muito bom. Mas é suficiente, né?